Olá, bom dia, paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de ti, como diz a palavra do Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e que o Senhor tenha renovadas as suas misericórdias sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, os teus familiares, os teus queridos, os lares aos quais você tem representado todos os dias na presença do Senhor, clamando, intercedendo, colocando na tua oração, que nós possamos viver em comunhão, nessa plenitude, nessa conexão de vida, de amor, orando, clamando pelos nossos queridos, também pelas nossas famílias, a quem nós representamos, a quem nós queremos bem, em nome de Jesus. Eu até vou colocar aqui na minha relação de oração, para eu não esquecer, né, para quando a gente estiver orando, eu colocar o nome de uma pessoa que o seu José Paulo da Costa Basílio, né, que a gente está orando para que o Senhor esteja derramando do seu poder, da sua saúde, da sua intervenção, né? Ele teve um sangramento no seu cérebro, sangramento cerebral, e a gente está orando por ele, e que o seu José Paulo da Costa Basílio seja tomado pela cura, pela saúde do Senhor, e também todos nós que estamos orando por várias pessoas todos os dias, né? Para que o Senhor possa derramar da sua graça, da sua misericórdia, curando, visitando, em nome de Jesus. Glória a Deus, mais um dia, hoje uma terça-feira, Deus te abençoe, uma terça-feira, dia 17 de agosto de 2021, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor e sempre será a nossa pedra de esquina, a nossa pedra principal, a nossa pedra angular, a nossa pedra inaugural, como está lá no livro de Samuel, né? Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor manifestou da sua graça, da sua glória, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias. Eu queria que você compartilhasse, mandasse para as pessoas, coloque o teu joinha, se inscreva ali no canal do YouTube, também no Facebook, no Instagram. Vamos divulgar, falar da palavra do Senhor, porque é tempo de meditarmos na palavra do Senhor, né? Estamos passando dias tão difíceis, problemas, dificuldades de ordem social, de ordem estrutural, né? Por exemplo, os poderes da República aqui no Brasil, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, sempre estão a tensão é muito forte entre eles. Claro que dentro da proposta republicana, isso é até natural que seja assim, né? Há uma tensão, porque cada poder tem que ser independente, mas ao mesmo tempo harmonizar com os outros poderes, né? Cada poder harmonizando com os seus outros dois poderes, né? Mas a gente percebe que está havendo uma politização acima da medida, principalmente no poder judiciário, né? Eu sempre falo que cuidar com os homens de preto, né? Porque os homens de preto é quem comandam, infelizmente, comandam a festa. Não deveria ser assim, mas tem sido assim no nosso país, e a gente tem que orar por isso, essa tensão, porque nada mais se transformaram do que num partido político, e um partido político de oposição, né, ao executivo principalmente. E a gente percebe que o legislativo vira refém. Por que vira refém? Porque esses homens, que eu chamo homens de preto, né, o que eles estão fazendo? Eles colocam e engavetam todos os inquéritos. Para você ter uma ideia, são 500 e poucos deputados, né? Por exemplo, na Câmara de Deputados, são 500 e pouco. São mais de 280 inquéritos que está lá no Supremo, engavetado. Eles não falam nada, claro, mas existe uma guerra fria nisso aí, né? Porque quando foi agora uma das últimas votações que o Poder Executivo queria que a Câmara votasse
em seu favor, conforme a sua opinião a respeito do voto. Eles falam voto impresso, mas na verdade o nome é voto auditável, não é voto impresso. Não é pura e simplesmente colocar no papel. É apenas para ser fiscalizado. Mas, enfim, passou a ser voto impresso, né? Voto no papel. Então, eles alteram até mesmo a avaliação de tudo para conforme lhes bem convém, né? E todos que falam contrariamente a isso são inimigos da democracia, né? Então você percebe essa tensão. E nós, como servos de Deus, o que precisamos fazer? Colocar mais lenha na fogueira? Não. Orar, clamar. Nós somos daqueles que defendemos a conciliação, o mover do Espírito Santo em tudo isso. Então nós temos que pegar esses momentos e colocar diante do Senhor. Então não é fácil, claro, porque você, eu, nós todos temos as nossas opiniões, né? Mas acima da nossa opinião está o Espírito reconciliador do Senhor. E muitas vezes falar, e eu vejo nas redes sociais e tal, as opiniões, não que não possa dar, todo mundo é livre para dar e falar aquilo que pensa, mas tomando sempre um zelo, porque nós representamos a palavra de Deus, nós representamos o reino dos céus. Então tudo que for falado, tudo que for comentado, tudo até que for que as pessoas mandarem enviar as mensagens de um para os outros, precisa tomar cuidado, né? Exatamente para que não nos tornemos mais uma voz, né? Mas sejamos intercessores, clamando diante do Senhor, porque é aquilo que Daniel fez, é aquilo que Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram, é o que Esther e Mordecai convocaram e eles próprios fizeram uma consagração de jejum, de oração, de clamor, exatamente porque o povo naquele momento estava passando por momentos críticos. Neemias, quando intercede pela sua terra, pelo seu povo, então nós precisamos ter essa responsabilidade, essa maneira de enxergar as coisas, né? Que é o mover conciliador ou reconciliador, né? Glória a Deus, estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, hoje terça-feira, e não será diferente, e nós estamos lendo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, já estamos quase no término do livro de Mateus. Claro que o Senhor Jesus está no final do seu ministério, ele está por ser traído, né, ser preso, e nós estamos pensando em todo esse momento crítico, né, nevrálgico, nervoso naquela situação, naquela circunstância, em todos os ambientes. No ambiente político, no ambiente religioso, no ambiente do povo, da população, em relação aos discípulos e principalmente em relação a Jesus. Jesus, ele pessoalmente falando, está numa tristeza, numa angústia muito grande, e a gente vai percebendo isso, por quê? Porque ele está por ser entregue, e não obstante ele saber de tudo isso, mas tem a sua parte, e ele está ali 100% homem, tem a sua parte humana, né? A Bíblia fala em algum momento que Jesus diz que ele está em aflição de morte, em tristeza de morte, né? A angústia era tão grande que Jesus expressa isso de maneira verbal, né? E para os seus discípulos mais próximos, o que está acontecendo. Então nós, diante de todo esse quadro crítico, muito estratégico para o mundo espiritual, para a salvação da humanidade, para a remissão do gênero humano, né? Só existe um caminho, não tem outro, não tem plano B, só existe o plano A. É por isso que a Bíblia fala que o Senhor Jesus, homem, é o único mediador entre Deus e os homens. Só existe uma possibilidade, não existe uma segunda chance, não existe um plano B, não existe uma estratégia na manga da blusa da Trindade, não. Ou Jesus cumpre
cabalmente com todo o projeto de Deus, ou então o gênero humano passa a não existir. Por quê? Porque o gênero humano, na sua condição do porquê foi criado lá na origem, ele foi criado para o louvor da sua glória. Só que o gênero humano, ainda que tenha sido criado para o louvor da sua glória, não cumpriu com o seu ministério. Ou seja, para que existir? Então, a existência do gênero humano sempre esteve sob júdice. E só o Senhor Jesus, representante genuíno, fiel, perfeito do gênero humano, poderia fazer a diferença. É esse o escopo, é essa a situação. Então, quando Jesus está às portas da sua crucificação, tudo está à flor da pele. E Judas se aproveita desse momento, e Judas se aproveita desse momento exatamente para, numa questão, eu poderia até chamar, né? Numa questão pessoal, numa questão de talvez uma intriga, uma baixa imagem, não da parte de Jesus, mas da parte dele. Quando ele exorta, né? E ele comenta, e a Bíblia diz que ele molesta, né, a Maria de Betânia, porque Maria de Betânia tinha derramado do seu bálsamo, da sua essência em Jesus Cristo. Judas comenta, Jesus o repreende, exorta. Claro que a Bíblia fala no plural, pelo menos nesse texto, aos discípulos, mas na verdade é Judas quem está tomando a frente nesse momento. É uma das únicas vezes que Judas toma a frente de alguma coisa. Geralmente Judas é um homem discreto, um homem cordato, um homem equilibrado, um administrador, eu poderia chamar um grande administrador. Ele não seria escolhido por acaso. A Bíblia diz que Jesus passou a noite inteira orando e clamando e buscando no Senhor entendimento para escolher os 12. Judas é um desses 12. Judas não era galileu, é o único de todo o grupo que não é galileu. Judas era de uma outra região. Judas tinha um nível educacional muito maior do que todos os outros. Judas era uma pessoa excelente. Você percebe que em algum momento Jesus o chama de amigo. E outra, o Senhor Jesus tinha confiado a ele a administração de todo o ministério. O ministério que tinha Jesus, seus 12 discípulos, as mulheres, as Marias que já pontuamos aqui, mas tinha todo um grupo de mulheres, né? Os estudiosos dizem que chegava em torno de 50 pessoas. Era uma caravana de 50 pessoas. A Bíblia fala que o Senhor passou por toda a Galileia. As províncias dentro da Galileia, que tinham mais de 10.000 pessoas, girava em torno de 200 províncias. Então veja todo o trabalho logístico, administrativo, de comida, de lugar para ficar, de hospedagem, de roupa, de banho, né? O povo judeu ainda no momento rústico, muito simples e rústico, mas o povo judeu era um povo limpo, higienicamente falando, de altíssimo nível, diante dos outros povos, né? Tinha uma cultura de higiene pessoal, uma cultura de higiene, né? no ambiente onde estavam muito grande. Então não era fácil lidar com tudo isso, e Judas teve essa excelente tarefa. Tanto é que eu falei para você ontem que os discípulos em nenhum momento falam de Judas. Você não vê durante o ministério inteiro de Jesus alguém falando qualquer coisa de Judas. Então você perceba de que quem era Judas aos olhos do Senhor Jesus. E alguém poderia perguntar, Judas foi predestinado para trair? E eu perguntei ontem, né, em alguma
dos locais onde eu coloquei a rede social, onde eu coloquei a ministração, e eu estou, claro que ontem eu também já tinha respondido, mas hoje eu estou respondendo de novo. Não, Judas não foi não foi predestinado para trair. Ele traiu porque ele quis. Foi de foro íntimo. Foi de consciência. Ele não fez isso porque Deus tinha marcado ele com X. Esse aqui vai nascer para trair o meu filho. Não. Isso não vem da parte de Deus. Deus não age assim. Isso não pertence aos atributos do Senhor. Mas claro que Deus sabia, Jesus sabia, por revelação. E o Pai e o Espírito Santo, agora não falando de Jesus como homem, mas falando como a segunda pessoa da Trindade, claro que sabiam que Judas iria trair. Mas, na condição humana de Jesus, ele sabia por revelação. Então, isso não significava que Judas tinha um X, ou que Jesus tenha eleito Judas exatamente para dar continuidade, né, à traição. Não, não tem nada a ver uma coisa com outra. Vou ler novamente a passagem, e eu vou esticar um pouquinho nas passagens de Mateus. Mateus capítulo 26, versículo 14, diz assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E, desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Versículo 18 do capítulo 26 de Mateus. E ele lhes respondeu: Ide à cidade, ter com certo homem, dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E, enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Perceba que até mesmo nessa situação toda, conforme relata o Evangelho de Mateus, ninguém poderia imaginar que Judas seria o traidor. Ele era uma pessoa de altíssima confiança de todos. Tanto é verdade de que eles começam, vamos dizer assim, a ficarem vacilantes, né? Porque será que sou eu? Quer dizer, é o sentimento que às vezes nós temos, né? Principalmente quando a gente está chegando no Evangelho e a gente começa a se perguntar: Senhor, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? E a gente começa, né? A mesma coisa os discípulos: seria eu o traidor? Mas ninguém acusou ou falou: é Judas, porque Judas não tinha qualquer aparência. Judas era uma pessoa muito equilibrada, moderada, uma pessoa educada, uma pessoa de um outro nível de cultura, diante de todos os discípulos. Então, Judas tinha confiança de Jesus, tanto é que eu já falei para você ontem, Jesus o chama de amigo. Eu também expliquei para você que, segundo a cultura lá daquele tempo, né, era normal quando havia uma refeição, quando havia uma ceia, alguma coisa assim,
E geralmente, quando o amigo vamos chamar assim, do dono da casa estava ali presente, geralmente o dono da casa, né, lhe dava um pedaço de pão, lhe oferecia pessoalmente, o dono da casa está oferecendo um pedaço de pão ao seu convidado ilustre. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: ele é o meu amigo, como eu falei ontem, né? Conforme a música do Roberto Carlos, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Porque estou dando um pão, um pedaço do meu pão. A gente está falando ainda, volto a repetir, de uma época antiga, né, muito antiga, num momento rústico da humanidade. Então, qualquer coisa que se fizesse, uma roupa custava muito caro, um alimento era muito caro, era muito dispendioso. Então, dar um pão, o dono da casa dar um pão, ou o mestre de cerimônia, ou a pessoa principal daquele ambiente dar um pão, um pedaço de pão ao outro, significava alguém de altíssima confiança, né? Alguém que dividia os sentimentos, os pensamentos, era um amigo de verdade. Era um amigo para todos os momentos. E você percebe que quando Jesus lhe dá o pão, ninguém comenta. Por que ninguém comenta? Porque Judas tinha essa confiança não apenas dos discípulos, mas eu poderia dizer do próprio Senhor Jesus. Então Judas não é qualquer pessoa. Judas não é alguém que pousou de paraquedas ali. Não. Era alguém muito especial aos olhos de todos. Diz aqui: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Mateus capítulo 26, e agora vamos pular para o versículo 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Agora Mateus 27, a partir do versículo 1. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Veja as palavras, conforme o Evangelho de Mateus, as palavras de Judas. Versículo 4 do capítulo 27 de Mateus. Pequei, traindo sangue inocente. Ele não fala pequei, traí o meu Senhor. Ele não fala pequei, traindo ao meu Redentor, ao meu Salvador. Não. Pequei traindo sangue inocente. É uma verdade? É uma verdade. Mas não é uma plena verdade. Mas não é uma profunda verdade. Mas não é uma, vamos chamar assim, uma constatação de quem era Jesus na sua plenitude de identidade, conforme aquilo que Pedro fala, e a gente já passou por Mateus 16, né? Quando Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, ele fala: pequei, traindo sangue inocente.
É uma verdade? Com certeza. Ninguém está falando que não seja. Mas você está me entendendo. Faltava uma relação pessoal de Judas. Jesus tinha uma relação pessoal com Judas, o chamando de amigo, oferecendo a ele um pedaço de pão, sendo que ninguém discute a respeito. Por quê? Porque Judas tinha um cargo, tinha um compromisso, era uma pessoa de notoriedade diante dos 12 discípulos, tanto é que ninguém fala nada. Ninguém fala, olha, tá vendo? Olha, Jesus está tratando melhor ele do que a nós. Ninguém fala, porque Judas já tinha uma posição. Então veja o quanto isso dói, humanamente falando, Jesus 100% homem, humanamente falando, o quanto dói em Jesus saber que aquele que ele chamou de amigo, que andou com ele 3 anos, cuidando dele, andando com ele, né, passando pelas dificuldades das viagens missionárias, apostólicas de Jesus, né, passando pelo frio, passando pelo inverno, passando pelo calor, passando pelas tempestades de areia que tem naquele lugar, né, passando pelas cidades, pela falta de espaço, pela falta de comodidade, enxergando Jesus ministrando, falando às pessoas, né, oficiando ao Senhor as pessoas, no Sermão da Montanha, curando os enfermos, ressuscitando Lázaro, ressuscitando a menina, a Talita, né, a ovelhinha, fazendo tantas coisas, conversando com o leproso, conversando com a mulher samaritana, em tantos os momentos. Mas ele não havia se convertido. E é aquilo que eu sempre falo, existem 2 tipos de conversão, eu estou falando de maneira didática, tá? Não estou criando nenhuma doutrina, mas eu estou falando de maneira didática. Existem pelo menos 2 tipos de conversão, né? A conversão de consciência. Eu sei quem Jesus é. Eu sei que ele é, por exemplo, no dia de hoje, a 2ª pessoa da Trindade. Eu sei que é inteligente, racional da minha parte, que eu veja como Senhor e Salvador, melhor ver assim, né, do que correr o risco de ir para o inferno. Então, racionalmente falando, eu sei quem é Jesus. Mas isso não me leva a uma salvação. Porque eu não tenho, face a isso que eu estou falando, eu não tenho, né, realmente uma experiência pessoal com Jesus. Então Judas não tinha uma experiência pessoal. Não obstante andar com Jesus dia e noite, ouvir Jesus, ver Jesus realizando, fazendo, mas ele não tinha. E eu creio que nós, como igreja hoje, igreja que eu falo no sentido místico do significado igreja de Deus, né, igreja de Jesus Cristo, nós somos uma geração de muitos convertidos na consciência. Desculpe, muitos convertidos de maneira racional, mas não na consciência. É um nível acima, é um nível mais profundo. E você perceba em Judas exatamente essa característica. E por que eu estou falando isso para você? Porque ele comenta sobre, claro que os outros discípulos concordam com ele, mas ele é a voz que comenta a oferta de Maria de Betânia, quando derrama do seu bálsamo, né? Derrama da sua essência de nardo puro e quebra o vaso de alabastro por sobre a cabeça de Jesus. Ele é o único, assim vamos dizer, que chama a atenção para isso. Por quê? Porque ele enxergava Jesus como uma pessoa. Ele não enxergava Jesus na sua constituição messiânica. Ele não enxergava Jesus como seu Senhor. Ele sabia quem era Jesus, mas não havia tido ou se aberto para viver uma experiência pessoal. E isso fez com que os próximos capítulos
fizesse com que Judas, alimentado por essa intriga, por essa razão que o estava cegando, principalmente no quesito financeiro, material, né? Dizem que uma das coisas que medem a fé ou a relação de uma pessoa com Deus, dizem, né? Não estou falando que isso é uma doutrina também. É como ela enxerga a questão, né, do reino dos céus, da igreja, porque eu sempre falo que o dom da igreja é edificar para o Senhor, né? E quando discute valores, e quando deprecia um valor que é dado pelo outro para que a obra de Deus tenha continuidade, né? Então você perceba que Judas tem essas características de comentar, de colocar de uma maneira, vamos dizer, a avaliar aquilo que faz em relação à obra de Deus de uma maneira depreciativa, desprezando aquele ambiente, aquele mover genuíno e sincero, como foi com Maria de Betânia. Então, Judas está criando para si toda uma impossibilidade de arrependimento, não obstante ele ter remorso, mas ele não, até então, não havia se arrependido, né? Primeiro, perdeu a maior oportunidade da sua vida, como eu falei ontem. Qualidades excelentes, capacidade, porque senão ele não seria escolhido para administrar. Uma pessoa para administrar um momento tão crucial, tão difícil, naquela região, com tanta gente, né? Para nós hoje, talvez, né, não seja tanta gente para administrar, mas naquela época era uma multidão, 50 pessoas era uma multidão. Capacidade, escolhido para um cargo de confiança. Mas ele era um falso filantropo, né? Ele estava com as suas atitudes falando, olha, por que não se derramou, ao invés de se derramar essa essência por sobre Jesus, por que não deu aos pobres? Exatamente o comentário religioso, uma, entre aspas, né, justificativa para poder se justificar, né? Uma falsa filantropia, um falso altruísmo. Então Judas, não obstante ser um traidor, era também um religioso, no mau sentido da palavra. O maior erro da sua vida foi trair Jesus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele trai os seus pais. Por que trai os seus pais? Falei para você ontem. Por quê? Porque ele está traindo o seu nome. A pior coisa que tem para um pai e para uma mãe é quando coloca um nome no filho com um significado, né? E depois percebe que o filho está muito distante daquele significado. Judas significa louvor. A palavra Judas no hebraico significa louvor. Alguém poderia falar assim, enriquecendo esse significado, alguém que se propõe a adorar o Senhor. Louvor. Então Judas altera completamente o significado do seu nome. E durante toda a existência da humanidade, possivelmente muita gente não vai querer colocar o nome no seu filho de Judas. Exatamente por causa disso. Então ele trai os seus pais. Ele trai a própria excelência, a própria essência, o próprio significado de vida dele, que era para o louvor da glória do Senhor. E ele faz exatamente o contrário. Ele se torna inimigo do Senhor. Ele se torna inimigo, ou eu poderia chamar, e nós chamamos teologicamente, de um tipo de anticristo. Por quê? Porque ele engendra, ele arquiteta a destruição e a morte do Senhor Jesus. Ele recusou a maior oferta da sua vida. Por quê? Porque ele poderia buscar o caminho do arrependimento. E eu falo para você aqui que o maior desafio de um servo de Deus é encontrar o caminho do arrependimento. Sabe por quê? Às vezes a gente vê algumas igrejas ainda, não muitas mais, mas ainda a gente vê,
que tem a prática da disciplina, né? Eu até creio que a disciplina em certo nível é bom, porque a gente como pai e mãe sabemos que a disciplina em relação aos filhos é necessária. Em uma certa medida, claro, com todo equilíbrio, conforme a idade do filho, mas é necessário ter a disciplina. Mas a gente percebe que não é muito mais, pelo menos, falado a respeito disso, né? A igreja ela fica ressabiada com alguns assuntos, né? O primeiro assunto é oferta e dízimo. É um ambiente muito difícil de se conversar. Um outro ambiente é o da disciplina, da exortação. Por quê? Porque a pessoa fica com medo, né? O líder lá, a liderança, fica com medo de perder a pessoa. Então, por causa disso, eles falam um pouco vamos dizer, dessa lógica de disciplina. Então, você perceba que Jesus, ele dá toda a chance para Judas se autoexaminar. Ele tem uma certa consciência? Tem. Traí sangue inocente. Cometi um pecado. Mas ele, com isso, ele não encontra ou não busca encontrar um caminho de arrependimento. E para nós, servos de Deus, o pior momento que existe é quando a gente peca. Por quê? Porque pior do que a disciplina externa é a nossa disciplina pessoal. Porque eu sempre falo que a maior punição daquele que teme ao Senhor é conviver com aquilo que fez. E pior ainda é conviver com aquilo que fez e dentro dessa situação ainda buscar um caminho de arrependimento, que é um outro nível e que Judas não encontrou, ou não buscou, melhor dizendo. Não é que ele não encontrou, ele não buscou. Senão alguém pode falar que Judas foi predestinado para trair Jesus. Mas ele não buscou. E isso foi para ele um ambiente de morte e de destruição. Então, quando Judas estava naquele momento, ele poderia se encontrar, eu já estou terminando, principalmente eu vou falar para você do ambiente cronológico, tá? Não está em Mateus, mas está em João, mas é o mesmo lugar, é o mesmo momento e é a mesma situação, apenas o livro de João, ele se estende mais a respeito desse assunto. Veja só o ambiente de traição de Judas. Naquilo que ele se propôs, o diabo não havia ainda incorporado em Judas. Né? A gente aprende que o diabo incorpora só 3 indivíduos em toda a palavra de Deus: a serpente, Judas e o anticristo. O diabo ainda não havia incorporado em Judas. O diabo incorpora em Judas pouco depois desse momento. Veja o que diz João capítulo 13, eu já vou terminar, mas eu vou ler, porque é uma passagem maravilhosa. Eu sempre falo para você, a Bíblia se explica, não precisa de ninguém explicar, ela própria fala por si mesma. Diz assim, João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que palavra maravilhosa! Amou-os até o fim. Jesus amou Judas até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração, veja que o diabo não incorporou Judas, só pôs no coração dele, ou seja, trabalhou, engendrou os seus pensamentos, a sua mente, posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. E sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Veja só, Jesus lavou o pé de Judas. Jesus se humilhou diante daquele que o trairia e que estava engendrando a traição.
diz assim, com a toalha com que estava cingido, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-los-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Claro, se referindo a Judas. Então tudo isso, Judas está participando. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito, é que João está falando dele mesmo, né? Então ele sempre fala aquele discípulo, o amado, ele fala de si mesmo, né? Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço do pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, agora sim, veja só, agora sim. E após o bocado, imediatamente, entrou nele Satanás. Até aquele momento, Judas poderia se arrepender, encontrar um caminho de arrependimento. Jesus está em angústia, está em tristeza porque vai deixar os seus amigos. Não pense você que Jesus não tinha os mesmos sentimentos que nós todos temos. Jesus também estava em angústia, porque ele deixaria por algum tempo os seus amigos, as pessoas que andaram com ele, que conviveram com ele. A Bíblia fala que ele os amou até o fim. Ele está sabendo o que Judas vai fazer. E mesmo assim, Judas não se arrepende. Diz assim, então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos,
ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, a palavra do Senhor mostra que nesse momento, Jesus, diante desse ambiente, espiritualmente falando, tão difícil, tão terrível, tão trágico, ele encontra espaço para poder aumentar o nível de amor, né? Qual é o principal mandamento? A gente já explicou, já falou a respeito. O principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Agora Jesus aumenta o nível. Não é apenas amar a Deus sobre todas as coisas. Agora é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como Jesus o amou. Agora, o parâmetro, vamos chamar assim, a régua, ela sobe de nível, né? Por quê? Agora não é mais amar o próximo como a mim mesmo, agora é amar ao próximo como Jesus me amou. É no nível acima. Então você perceba que Judas teve todo o espaço possível. E quando eu falava com vocês sobre a escatologia, né? Por que tanta demora? Por que tanta paciência da Trindade em aguardar tanto tempo para manifestar a segunda vinda do Senhor Jesus? Exatamente para isso. Para que nós tenhamos todo o espaço possível, necessário, todo o ambiente para podermos nos converter em espírito e em verdade e declararmos que Jesus é o nosso Senhor e como consequência, como resultado, termos a salvação em Jesus Cristo. E Judas perdeu a melhor e principal oportunidade de toda a vida de um homem, do gênero humano, da humanidade. Reconhecer Jesus como seu Senhor, o seu Salvador e o seu libertador. Que pena. Judas, até onde a gente sabe, não aproveitou essa oportunidade, porque em outro momento Jesus fala, né, na oração sacerdotal, ele diz o seguinte: a todos quantos o Senhor me deu, eu não rechacei, eu não desprezei nenhum deles, a não ser o filho da perdição. Então, você e eu temos exatamente todo esse ambiente para encontrarmos o caminho do arrependimento. E ao mesmo tempo, somos instrumentos para que possamos, né, causar, ou falar, ou ministrar, ou, né, conversarmos a respeito desse caminho para aqueles que estão ao nosso redor também. É um grande ministério e é uma grande e maravilhosa graça fazer parte dessa obra redentora do Senhor. Porque vivemos? E em segundo, porque somos instrumentos para que outros vivam ao nosso redor, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Já falei demais, em nome de Jesus. Vamos orar e que o Senhor nos dê toda a honra e toda a glória para que possamos oficializar, né? Possamos andar por sobre essa plataforma de vida em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te clamamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado, a tua palavra, a tua presença, o teu poder, o teu mover. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor dê continuidade, porque se a vida de Judas ela é tão detalhada na tua palavra, é porque tem um propósito, para que nós possamos nos examinar, como a tua palavra diz, examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, porque se ele examinar-se a si próprio, de ninguém ele vai precisar ser examinado.
Então, Senhor, que nós tenhamos essa sensibilidade. E essa sensibilidade não vem de nós mesmos, mas vem do Teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, derrama-te sobre todos nós, nossos queridos, nossas famílias, aqueles que assistirão, ouvirão dessa palavra em outro momento, em uma outra época, em outro dia. Tua graça, Tua glória se derramando. Também nós te clamamos pelo nosso país, o nosso Brasil, esse momento tenso que estamos vivendo. Tua graça, Tua presença, o Teu poder e principalmente aquele que traz a paz, o dono da verdadeira paz, aquele que era, é e há de vir, o Shalom, a paz personificada, incorporada, Jesus Cristo, se derrame sobre o nosso país, perdoando o nosso pecado, quebrando a nossa maldição e derramando da misericórdia e da compaixão sobre o nosso país e sobre o nosso povo. Senhor, derrama-te sobre todos nós que estamos aqui, nossos familiares, pastor Amara, bispo Antônio, minha tia Alzira, minha tia Rosália, o Walter. Oi, Walter! Deus abençoe o Walter, sua casa, sua família, também a Pati. Senhor, em nome de Jesus, a Patrícia, Deus abençoe a todos, a presença, o mover, nossos familiares, idosos, avós, netos, tios, sobrinhos, pais, filhos, marido, esposa, derrama-te, ó Deus, genros, noras, tua presença, o teu poder, o teu mover, todos os nossos queridos, eu te peço pelo Senhor José Paulo da Costa Basílio, sua casa, sua família, ó Senhor, essa situação delicada da UTI, o sangramento cerebral, Senhor, derrama-te sobre o teu servo, cura, visita, restaura, revigora, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Aqueles que estão passando pela Covid-19, cura, visita, guarda, protege, ó Deus, torna vigorosa a imunidade pessoal de cada um de nós, sangue, artérias, veias, coração, ouvidos, olhos, tireoide, células, recebam a vida, a presença, o poder, o mover do Senhor, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, que nós tenhamos uma terça-feira inesquecível, maravilhosa, especial, e nós te louvaremos sempre em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, uma terça-feira memorável, inesquecível, até amanhã, 10 horas da manhã, quarta-feira, 10 horas da manhã. Um beijo, fica na paz, tchau, tchau, até amanhã.